Gente, esta aqui é a tabela de Ágata, é a nossa referência com relação a cada uma das vibrações, né? A quanto mede cada uma das nossas emoções. Essa tabela da escala de Ágata, da evolução Ágata, foi feita com base no que já tinha sido mapeado pelo David Hawkins há muitos anos, em 1960 e poucos, eu acho. Só que ela tá mais completa, tem uma divisão, né, de mundo do terror, o mundo da ilusão, o mundo da evolução, como se nós tivéssemos, nós temos 4 mundos e nós precisamos considerar isso. Então, o mundo do terror, o mundo da ilusão, o mundo da evolução e o mundo da expansão. Aqui também explica quais são as emoções que estão em cada uma das faixas. Então, no mundo do terror, né, quando é de 0 para baixo, então geralmente essas pessoas, elas têm uma tendência a não conseguirem com a própria emoção, não conseguirem lidar com a própria emoção. E muitas das pessoas que estão nessa vibração não conseguem sair e elas são potenciais suicidas, né? Depois nós temos aqui na faixa do primitivo as emoções que variam de 20 Hz a 100 Hz, né? Então a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza e o medo ainda estão na faixa do primitivo. O que acontece? Quando as pessoas ainda estão na faixa do primitivo, é muito comum que elas se misturem com estas emoções, elas não consigam se separar, elas vivam imersas, né? Porque como vocês sabem, a gente é energia, é como se elas sempre vibrassem de uma forma preponderante essa emoção. Por exemplo, se ela está com a identidade vibracional na faixa da tristeza, que ela vibre sempre assim, que ela saia dali de vez em quando, mas que ela tenda a ficar sempre ali na tristeza, né? E aí o que ela vai atrair? Coisas que estão nessa faixa de vibracional também, tá? Com relação à próxima faixa, ainda no mundo da ilusão, tem o apego, que é desejo, raiva. Isso já vai melhorando, tá, gente? O ideal é que a gente tenha a vibração acima de 300, né? Que seria a boa vontade, a aceitação, né? Já passou pela parte de movimento, mas chegando na coragem já fica mais fácil a gente conseguir chegar lá depois na boa vontade, na aceitação, enfim. Essas emoções que estão aqui embaixo, como a gente já conversou, não há como não passar por elas na vida. A gente tem todas elas dentro do nosso campo vibracional. Porém, elas não podem ou não deveriam ser a nossa identidade vibracional, né? E nem deveriam estar ali vibrando constantemente em um aspecto da nossa vida. Tá bom? A questão depois ali do movimento, né? A pessoa já começa a pensar positivo, já tem essa coragem de viver uma vida com seu poder pessoal, ela tá entre a coragem e a neutralidade ali. Depois nós temos a intenção, que seria a boa vontade, a aceitação, já é um movimento voltado para a evolução. E já quando passa dos 400, que seria o ideal que nós tivéssemos minimamente aqui, né, na razão, nós passamos para um outro mundo, que é o mundo da evolução. Nós nos abrimos para a sabedoria e a alteração existe aí a alteração da percepção de mundo do externo para o interno, para o entendimento de que as coisas do mundo vão ser percebidas de acordo como eu as olho, né, e como eu reajo e ajo diante de cada uma das situações que se apresentam. Eu escolho isso. Então eu me autorresponsabilizo pelas minhas emoções e por como eu vou agir, né? O que eu escolho pensar, o que eu escolho sentir com relação a cada uma das situações que se apresentam. Mais uma vez ressaltando que, obviamente, tem situações que são mais difíceis, né? Existem situações de perda, de luto, de sentimento de injustiça e vão te fazer descer, de alguma maneira, para as vibrações um pouco mais baixas. Porém, depois que você já desbravou aqui a razão, você já passou por essa vibração, fica desconfortável voltar para cá. Então, geralmente o que vai acontecer, a pessoa vai tender a voltar para a razão para conseguir se conectar com as vibrações mais elevadas, depois que ela já conhece, já desbravou esse patamar.
Então, a partir da razão, nós temos aí a abundância. Veja como é que uma pessoa que vibra tristeza, apatia, vergonha, orgulho, vai se conectar com a abundância, por exemplo, se ela vibra 430. É difícil, né? Então, ela pode até, de repente, ter, às vezes, uma questão do financeiro se organizando e de repente, acontecem os deslizes, porque ela não está aberta. Esse portal aqui não está energético, né? Não está aberto. Aqui existe uma faixa de sabedoria, então, entre a abundância, a esperança, até chegar ao amor. E depois o servir, né, que seria a entrega, a entrega, a compaixão, a completude. E aí temos perdão, eu passei pela esperança, né, que ainda estava ali na faixa da abundância, que seria a fé. A partir dos 480, a gente já tem uma vibração ideal para fazer a cocriação, ou seja, a se conectar com coisas que você deseja, né, porque aqui seria esperança, fé, né, e a gente já consegue cocriar. Depois nós temos a faixa a partir dos 600, que é a paz do fluir da vida, que é a clareza, que é o que a gente deseja para todo mundo, né? Essa vida leve, né? Com entrega, com a sabedoria e a compreensão de que faz parte do todo, né? Que a gente faz parte desse todo. E depois, e por fim, um grau de iluminação já no mundo da expansão, né? Que é a conexão e a gratidão, que é a vibração mais alta que nós conseguimos mapear aqui com esse instrumento. A gente sabe que existem instrumentos que mapeiam até 1000, mas aqui a gente mapeia até 800, e são raras as pessoas que conseguem ficar e ter como identidade vibracional 800, manter sempre aí, né? É um grau de consciência muito elevado, de iluminação, e onde a pessoa está conectada com o todo, ela se vê como parte responsável da evolução do todo, né? Está comprometida, sabe que nós somos consciências que evoluem, enfim. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a escala de Ágata, que é a nossa referência quando a gente faz o espelho das emoções, e depois com a utilização da semente da vida. É isso. Até logo!